22ª FENARROZ, Multifeira do Agronegócio, um dos maiores eventos da América Latina, e vem trazendo o que há de mais moderno para o setor agrícola, com informações, tecnologia e inovação. Obrigado, professora. Te passa para lá. Agradeço o convite. Em nome do Pedro, agradeço toda a comissão organizadora do evento, parabenizo pela grandiosa feira que estamos aqui em Cachoeira do Sul. Sempre uma honra estar com vocês, compartilhando aqui a palavra e a oportunidade de estarmos reunidos. Então, a minha fala é sobre irrigação suplementar. Vou falar da experiência desse último ano agrícola, em que nós vivenciamos, né, a ocorrência de uma laninha e que trouxe prejuízos muito consideráveis para a nossa cultura de soja, né? E as outras também, né? Foi um ano muito complicado, mas a minha experiência, então, com a cultura da soja nesses últimos 5 anos agrícolas em que a gente realiza experimentos aqui em Cachoeira do Sul. Eu sou professora, né? Engenheira agrícola, doutora em engenharia agrícola, mas também sou filha de produtor. E roubando ontem a fala do professor Paulo, que ele disse que ele era um pequeno produtor de soja, porque ele é pequeno, então vou dizer que eu sou uma grande produtora de soja, pelo meu tamanho. Então, me considero também uma produtora de soja e me coloco também no lugar de vocês enquanto produtores. Então, a nossa fala aqui é nessa cumplicidade. Em termos de número, a gente está na FENARROZ, a gente sabe que a cultura do arroz é a estrela aqui do evento. O Cachoeira do Sul é tradicional por essa cultura, mas a cultura da soja, né, ela tem um espaço muito grande. Hoje é a nossa principal cultura de verão, e eu vou falar desse ambiente bem drenado hoje. Vou falar de solos de coxilha, que é o que compõe a nossa toposequência aqui da região central, né? Então, nas propriedades de vocês, tem o solo bem drenado, tem o solo de várzea. E o meu enfoque hoje é dos nossos argissolos, que são os nossos principais solos aqui de Cachoeira do Sul, em coxilha. Então, a cultura da soja, em termos globais, em termos aqui nacional, né, estadual, o professor Alberto falou aqui de Cachoeira do Sul também, da grande área que nós temos hoje com essa cultura. Então, lá é muito importante para a nossa economia, para a nossa sustentabilidade econômica e social hoje, em todos os aspectos. Como foi esse nosso ano agrícola, né, que passou? Então, vocês viram a nossa produtividade média, né, brasileira, aqui, 58 sacas por hectare, ultrapassamos os Estados Unidos já em média, graças a toda a tecnologia, todo o desenvolvimento de genética, todo esse aporte de conhecimento que nós colocamos nessa cultura. Mas e como foi esse último ano agrícola? Essa média de produtividade, pessoal, né, uma expectativa aqui que a gente teve de redução de 52% em relação à projeção. Vocês me escutam bem? Em relação à nossa projeção inicial. Então, uma média de produtividade de 25 sacas por hectare. Como é que nós podemos lidar com isso? Como é que nós podemos pensar em segurança alimentar, em sustentabilidade econômica, financeira, pensando assim, que em um ano nós vamos produzir 58 e no outro nós vamos produzir 25. E no próximo talvez vai ser 25 de novo. Né? Porque essa é a nossa realidade da agricultura de sequeiro. Né? A gente fica à mercê das condições do clima. Porque a chuva e a água é o principal fator de produção. É o principal. A gente pode conversar aqui de plantabilidade, a gente pode falar de fertilidade, de manejo fitossanitário, tudo é muito importante. Genética, é graças a isso que nós evoluímos as nossas produtividades médias. Mas se não chover, não vai adiantar. Nada de todo esse aporte tecnológico vai resolver. Inclusive, eu até acho, né, que nem é ano de fazer grandes investimentos num ano que não vai chover. Você já sabe que o principal fator limitante é esse. Então, essa é a questão. Nós tivemos uma produtividade média, então, de 25 sacas por hectare, dados aqui, né, da Secretaria de Agricultura e Pecuária, e eles divulgaram esse custo de produção, claro, para uma expectativa de produtividade de 60 sacos, que é o que a gente pode atingir, é viável essa produtividade. Mas eu fiz essa cotação aqui umas 2 semanas atrás, né, a esse preço da saca, aqui, R$ 192
Eu sei que variou já, está diferente. Mas a gente teria um custo aqui de 25 sacos por hectare. E nós produzimos isso em média. Então, a nossa última safra, no máximo, nós empatamos. O que nós produzimos serviu para pagar as contas, no máximo, né? Porque teve áreas que nem pagou as contas. E claro que tem aquelas áreas que salvam, né? Em função da época de semeadura, de regiões. Dentro de Cachoeira do Sul tem regiões que chovem melhor. Né? E dentro de solos que armazenam mais, o produtor já ter um perfil de solo melhor construído, enfim. Tem realidades e realidades. Aqui não está o arrendamento. Então, isso, né, em função... A Jossana falou ontem, mas eu acho que é importante eu comentar, né, que isso tudo em função desse fenômeno climático oceânico. Esse helicóptero vai judiar, né? Eu não sei se é o que é, uma máquina, o que é. Mas esse fenômeno climático oceânico, né, a laninha, então é a fase fria do Enos, e que provoca aqui, né, uma seca na nossa região. E essas secas, principalmente no período de primavera, mas a gente viu que ela está se estendendo, a gente teve 2 últimas safras com laninha, e agora, né, vamos para um terceiro evento de laninha. E esse gráfico ela mostrou ontem, mas como eu já tinha feito minha apresentação, eu não quis tirar, né, que mostra as probabilidades de ocorrência, né, de laninha ou ano neutro. E eu vou mostrar para vocês que o ano neutro ele não nos dá muito mais esperança, assim, nem melhores expectativas do que um ano de laninha. Né? As duas coisas são complicadas para a nossa lavoura aí de sequeiro. Nós estamos embarcados aqui nesse fenômeno maior, que é a oscilação decadal do Pacífico. Eu acho importante vocês saberem isso aqui, né? Porque a oscilação decadal do Pacífico ela também está relacionada com o resfriamento, o aquecimento da água do oceano. E na fase fria, ó, a gente tem maior ocorrência de laninha. E na fase quente, tem maior ocorrência de El Niño. E vejam que nós entramos numa fase fria. E ela vai durar de 10 a 20 anos. E nós entramos em 2020 numa fase fria. Então, é muito possível que nós vamos ainda lidar com muitas laninhas nos próximos 20 anos. Então, o nosso cabelo vai branquear, vai cair, e a gente vai ficar nervoso e vai rezar muito para São Pedro nesses próximos 20 anos. Vejam, né? Isso aqui é o que a gente está vendo. Né? Não é possível. Ela falou que em 50 anos não tinha acontecido o que está acontecendo, de nós chegar aqui com uma temperatura no outono tão fria do oceano. É isso aí, né, pessoal? E aí chega no novembro, aquele vento frio, e a gente começa a se assustar, e não vem chuva, e frio de noite, que é já se apavora, né? Então, quando a gente fala de laninha, é chuva abaixo da normal. É isso aí. Né? Aqui está o nosso gráfico de normal climatológica para Cachoeira do Sul. Então, vocês veem, os meses que me chovem menos é abril e maio. Depois aqui, ó, agosto, setembro, outubro que a gente quer janela, já para semeadura, às vezes não dá, chove bastante, né? São os meses que mais chove. O nosso gráfico é diferente do de Passo Fundo, porque existe uma variabilidade espacial das chuvas no Rio Grande do Sul. E isso não tem o que fazer. A gente tem que lidar com isso. Né? Então, aqui na nossa região, chove menos do que no Planalto. E não é por menos que a agricultura, a soja, milho, a agricultura de sequeiro se desenvolveu mais no Planalto. E tem maiores tetos produtivos, porque chove mais. E os solos são mais intemperizados, tem outro material de origem. Então, são solos que armazenam mais água e tal. Mas nós não temos que nos desesperar, porque a gente está aqui e a gente pode trabalhar com irrigação. E o nosso solo, para trabalhar com irrigação, ele é muito bom. Muito bom. Inclusive, para trabalhar com a parte de manejo, com a parte de estrutura. Então, nós temos muitas soluções. E nós podemos chegar, né, no nível de produtividade lá do Planalto, sim, com muito conhecimento e tecnologia. Aqui, a gente deve olhar sempre a questão da chuva, mas nós temos que olhar o que sai de água do sistema, que é a evaporação. Por que nós temos uma falsa sensação que está chovendo, chovendo, chovendo? Meus alunos de agrometeorologia estão aí. E a gente, toda quinta-feira, fala isso. Está chovendo demais, pessoal? Nós fechamos maio com déficit hídrico. No último dia de maio é que choveu para recuperar.
Foi no último dia de maio que teve incidente hídrico. Não está chovendo demais, está chovendo de menos. Nós estamos ainda com a laninha em vigência. Só que o que muda no inverno? Muda isso aqui. A saída de água, a evaporação de água é muito menor. Então, o solo fica mais úmido, os dias são mais curtos. Né? A gente tem uma umidade aqui em Cachoeira absurda também, né? A umidade relativa, então dá aqueles dias que não sai sol. Então, parece que chove muito, mas não é isso. O que muda é a demanda da atmosfera. E o que acontece? O que aconteceu no verão? Vejam as chuvas aqui do período de dezembro a março. O território gaúcho foi dividido em duas faixas. Uma faixa que choveu menos e uma que choveu um pouco mais. Nós aqui ainda tivemos um pouquinho de sorte. E não choveu mais do que 90 milímetros por mês. Pouco. Mas como é que é o verão isso aqui? É muito grande. A perda de água para a atmosfera pelos processos evapotranspiratórios são muito grandes. Então, a água evapora muito. E como é que foi esse nosso verão em relação à temperatura, pessoal? O que foi o calorão? Então, maior demanda da atmosfera, maior evapotranspiração. Então, saiu muita água do sistema. E o déficit hídrico aqui foi na ordem de 300 milímetros. O que quer dizer? Faltou 300 milímetros para ser igual a entrada de água e a saída. Isso é muito grande. Isso é muito déficit acumulado, né? E aí o que precisa? Irrigação. Por que nós chamamos de irrigação suplementar? Porque ela não é total. Ela suplementa o que a chuva não é capaz de atender. Então ela vem para suplementar a chuva. Eu sempre digo, o maior sonho de um irrigante é ter o equipamento e não precisar ligar. É que nem seguro de vida, plano de saúde, seguro de carro. A gente quer ter, mas não quer usar. Porque eu sei que foi um ano bom. Não precisei, mas eu preciso ter. Para segurança, porque eu vou me planejar sempre, eu sei que eu tenho um teto de produtividade. Aqui, e o ano normal? Como é que vamos no ano normal? Nós vamos aqui, vocês estão vendo o valor negativo? Olha aqui, ó o nosso dezembro. Ó o nosso janeiro, que é onde tem soja no campo. Ó o nosso fevereiro. Olha aqui o dezembro, negativo, quer dizer, déficit hídrico. No normal, a gente tem déficit hídrico. No normal, a perda de água é maior do que a entrada de água nesse mês. Então, tem déficit hídrico em janeiro. Em que fase do ciclo está a soja em janeiro? Ela está lá pedindo água, pedindo água. Ela está lá em fase reprodutiva, ela está em fase de floração e ela está enchendo o grão já. Às vezes, depende do grupo de maturidade relativa que eu uso. Mas quer dizer, olha que eu tenho um problema já. Naturalmente. Então, se vocês quisessem me falar assim, professora, eu invisto em irrigação, será que vale a pena? Só de olhar isso aqui, eu digo, vale. Tu está vendo que normal, em ano normal, falta água. E nós temos como mudar muito o ciclo da soja, se antecipar muito, não tem o que fazer. Né? Porque tem fotoperíodo que ela responde a fotoperíodo. E ela vai florescer ali em janeiro, início de janeiro. Não tem muito o que escapar. Né? Então, a gente lida com isso aqui. Né? Aí, fevereiro, começa a nossa reposição. Vocês estão vendo que fevereiro já é acima do zero, né? Já começa a ficar positivo. Começa a reposição hídrica. Olha os dados da nossa estação meteorológica lá da UFSM. Olha como foi esse ano agora. Olha aqui o tamanho do déficit em janeiro. Tamanho do déficit em fevereiro. E olha aqui, daí, em março, começou a reposição, né? Mas do jeito que estava já o solo, sem nada de água reservada, até tu conseguir repor isso. Né? E aí, maio foi engraçado, porque foi nos últimos 2 dias, ali, foi 30 e 31, que aconteceu a virada ali do balanço hídrico. Além disso, pessoal, então nós tivemos um ano em que a temperatura do ar foi alta. Foi um calorão, né? Calorão. E aí a temperatura para soja, o ideal é entre 20 e 30 graus. E lembram que passou bastante dos 30, vários dias. E o que pode acontecer aqui? Uma série de coisas, né? Principalmente em relação à floração e à retenção de vagens. Então, a gente já teve um ano que nada favoreceu a cultura da soja. Faltou água, a temperatura foi muito elevada, então foi tudo complicado mesmo. Né? Aqui os dados da nossa estação lá do UFSM, vejam que por muito, os 30 graus aqui, ele passou todos os dias quase, todas as tardes.
E passou ali, né, dos 36. A soja, ela é uma planta, em relação à sua fotossíntese, o sistema dela aí é uma planta C3. O que isso significa? Ela não faz acúmulo de carbono. Não é que nem o milho, que reserva carbono para fazer fotossíntese. Então, a soja, quando ela fecha o estômago para não perder água, é calor, ela vai... Não vou perder água. Ela não consegue fazer fotossíntese. Ela não vai captar o carbono da atmosfera. E ela vai fazer fotorrespiração, que é uma via dispendiosa aqui para realizar a fotossíntese. Então, o que isso significa? Significa que ela vai produzir menos biomassa, vai acumular menos fotoassimilados. Então, ela vai ter um porte menor, ela vai ter um potencial produtivo menor. Então, altas temperaturas não é bom para a soja. E aconteceu, né? Aconteceu isso. Mas o nosso foco é a água. Em relação à água, quanto de água que a cultura da soja precisa? Vocês viram na palestra ontem que o professor Paulo falou que o milho é muito sensível ao déficit hídrico, e é verdade. Porque o milho ele tem aquele período específico ali que precisa de água, e se não tiver, ele não recupera. A soja é muito plástica. Ela tem uma capacidade de recuperação ao déficit hídrico muito grande. É impressionante assim, como ela se recupera. Mas ela precisa de muita água. Ela precisa de muita água. Ó. Entre 450 e 800 milímetros ao longo do ciclo. Depende de cultivar, ciclo mais precoce, médio, tardio. Depende também do local, tipo de solo, como é que armazena água esse solo, como é que é o clima daquele ano, né? Mas aqui os dados lá da equipe Field Crops mostrando que produtividades próximo, aqui a 6 mil quilos, ó, é com 800 milímetros. E 800 milímetros é muita água, né, pessoal? Peso d'água. Peso d'água. Então, o que a gente tem que analisar? A questão das chuvas ao longo do ciclo. É a quantidade? Precisa de bastante. Mas é a distribuição também que influencia. Eu já fiz trabalho em ano de El Niño que precisou de mais irrigação do que ano de Laninha. Porque não adianta nada chover horrores em 3 dias e depois ficar 20 dias sem chover. Que é o que dizem que com a mudança climática vai acontecer. E essa mudança climática está batendo a porta, né? Eu acho, porque a coisa está complicando, eu acho que ela vem. Né? E diz que vai acontecer isso, né? Vai acontecer episódios com muitas precipitações e depois vários dias. E aí? O solo ele tem uma capacidade de reservar água. Então, aqui, ó, no momento que ele exceder a capacidade de armazenamento, pode chover que vai fora. Claro, vai abastecer os mananciais hídricos, é importante, né, para barragem, rios, mas para o solo, excedeu a capacidade de armazenamento. E para a cultura, aí, nós temos que cuidar disso. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é cultura da soja. Ó. Na fase reprodutiva, isso aqui é reprodutivo. Ó. Secou, o que está em cinza aqui é o armazenamento de água no solo. Ó. Na fase reprodutiva, não teve mais água armazenada. Secou o armazenamento de água no solo. Então, nesse momento, é importante a irrigação suplementar. Como é que são as nossas chuvas aqui em Cachoeira do Sul? Esses dados são de 3 vendas, né? Lá da estação agronômica. Eu coloco isso porque chuva é muito variável. Para cada propriedade é um jeito. Às vezes, dentro da propriedade lavouras ali, uma do lado da outra já é diferente. Então, vejam aqui. Tá, querida? Vejam aqui, ó. Nós temos dados de normal climatológica de novembro até março. Isso aqui é normal. O somatório dá 585. Desculpa. 585. Nós não estamos, ó, nós estamos aqui, ó, pessoal. Qual é o nosso potencial produtivo para a cachoeira num ano normal? 4.500 quilos. 4.500 quilos. Esse é o nosso potencial produtivo. Então, nós não temos potencial produtivo para 5.000 quilos. Essa é a nossa condição natural sem irrigação. Tá? Sem irrigação suplementar. Como é que foram nessas últimas safras, né, 4 safras aqui, lá nas 3 vendas? A gente só teve um ano, ó, de 2018, que choveu mais do que é normal. E nós tivemos 3 anos, ó, 19 e 20, 20 e 21, 21 e 22,
que para diferentes épocas de semeadura, ó, desde outubro até janeiro, nós tivemos chuvas sempre abaixo da normal. Sempre abaixo. E olha aqui, muito longe dos 800 milímetros que eu falei para vocês que seria o ideal. Como é que funciona esse consumo pela planta da soja, né? Numa fase inicial, a planta ela precisa de menos água, ó, entre 1 e 2 milímetros aqui por dia, porque ela tem baixa área foliar, ela tem baixa aqui exploração de raiz, né? E depois começa a aumentar esse valor de consumo hídrico diário, até chegar em valores máximos aqui entre 6, 6,5. Esse ano chegou a 7,5, né, em função da temperatura. 7,5 milímetros por dia. Então, vocês vejam uma soja ali em fase reprodutiva, choveu 20 milímetros, vai durar 3 dias, 4. É isso que nós temos que lidar. Essa é a matemática. E aqui, ó, começa a decrescer depois no final. Quais são os períodos críticos para a soja? Fase inicial é crítica. Por que é crítica? Porque se não tiver água aqui, não tem estabelecimento de plantas. Se não tem planta, eu tenho menos planta por hectare. E menos planta por hectare é menor produtividade, não tem nem o que fazer. Na medida que aumenta aqui, né, esse consumo na fase reprodutiva, vai influenciar diretamente em componentes de rendimento. Então, se não chover aqui em R1, R2, que é a floração, vai afetar no quê? Menos vagem para a planta, vai abortar a vagem. Ela tem um período ali, ela dá camadas de flor, é verdade, né? A soja é diferente do que o milho. Ela tem um período ali que ela tolera, né? Mas se não chover, vai abortar a vagem. Depois, se não chover, vai acontecer o quê na hora de formar grão? Vai ter grão xoxo. Tinha um monte esse ano. E se não chover nesse período aqui de enchimento de grão, vai ter baixo peso de milgrão. PMG, que é um dos principais componentes de produtividade da soja. Então, aqui tem que chover. Tá? Tem que chover. E eu sempre digo, pela nossa experiência ali, se faltar água em floração é o pior período ainda. Porque se ela abortar a vagem, não tem componente de rendimento que dê conta, né, de conseguir ali reverter essa falta de vagem. Tá? Então, alguns resultados, né, desses últimos anos, e daí tentando trazer mais para a questão do ano de laninha. Aqui vocês estão vendo, né, vocês conseguem ver pela cor a diferença de turgescência das plantas irrigadas e não irrigadas. Olha o porte delas, né, diferença aí entre irrigação e não realizar irrigação. Olha o estabelecimento inicial bonitinho aqui, né? Aqui não consegue fechar entre linha porque falta água, a não irrigada, né? Aqui vocês veem também, ó, essa é irrigada e essa também é. Só que são duas cultivares diferentes. Então, tem cultivares que respondem melhor à irrigação. A gente também tem que estudar isso, né? Buscar aquela que se adapta melhor. Aqui, esse slide eu trago para mostrar para vocês que nada compara e supera um ano que chove bem. A irrigação é ótima, mas ela não consegue chegar aos pés da chuva. A chuva é o ideal. Desde o dia que chove, é um dia que se prepara para receber aquela... Então, é um dia com umidade relativa alta, temperatura baixa. Esse é o dia de chuva. Né? Então, vocês vejam aqui. Vocês vejam aqui. Esse ano, 2017 e 2018, choveu 354 milímetros. Pouco. Né? Nós irrigamos 132 milímetros. E mesmo assim, ó, essa diferença dessa linha para essa é o que esgotou de água no solo. Esse ano, a gente não teve perna para fazer tanta irrigação, esgotou um monte, ó, água no solo. Já no ano seguinte, vejam bem, ó, 655. Está perto dos 800 lá, que o professor Nereu disse que precisa, Zanon falou. Né, ó. E ainda nós irrigamos 108. Então, chegou mais perto dos 800. E olhem, e a mesma data, assim, próxima de semeadura, a mesma cultivar, uma cultivar precoce, 4,8. E olha a diferença de produtividade desse ano, que choveu menos, e desse que choveu mais. 26 sacas a mais por hectare. Isso é chuva. Então, nada né, equivale à chuva. A chuva natural é a melhor coisa que tem aí para a produtividade.
Aqui nós temos o ano de 2019 e 2020, a gente trabalhou com 4 datas de semeadura, bem no cedo já, lá em outubro, né? Olha só, a parte de cima é a chuva. Choveu mais do que a planta gastou. Choveu mais do que a planta gastou. Mas vejam que aqui, ó, aqui já tinha bastante chuva no início da semeadura, ó. Estabelecimento, que é importante. Aqui faltou chuva na fase reprodutiva. Nessa data aqui, nós já precisamos irrigar desde o dia da semeadura, ó, para estabelecimento. Aqui faltou chuva na fase reprodutiva. Mas ainda assim teve excedente hídrico. Na medida em que nós atrasamos a data de semeadura, eu sempre trabalho uma safrinha pensando no produtor irrigante que faz 2 safras. Ele coloca milho no cedo e depois ele coloca soja na safrinha, né? Vejam aqui, ó, essa semeadura tardia, faltou água. Choveu só 222 e aqui a planta gastou 283. Vejam que esse ano foi diferente do que o ano que nós passamos agora. Esse ano que nós passamos agora, a semeadura do tarde foi a melhor. E é cada ano do jeito, não tem, né? Eu até tentei fazer uma previsão ano passado para esse, mas eu errei, porque não tem como tu adivinhar uma coisa dessa, né? Então, esse ano está na cara que a melhor data de semeadura foi por aqui, ó. Quanto mais no cedo, melhor. Que é onde teve chuva mais bem distribuída e maior quantidade de chuva. Olha isso aqui, ó. Quantos dias? 21 dias sem nenhuma chuva. Na fase reprodutiva. O que eu posso esperar da produtividade daquela época ali? Isso aqui. Isso aqui. Né? E daí vocês vejam o impacto da irrigação. Quanto chove mais, menor é a diferença entre a área irrigada e não irrigada. E isso é normal, é isso assim mesmo que a gente espera. Né? Quando já começa a chover menos, aumenta a diferença da irrigação. Vocês vejam que quando eu trabalho com irrigação, não tem muita influência da época de semeadura, ó. Eu posso semear no cedo, eu posso semear mais aqui na janela, em novembro. Até no tarde, ó, ela produziu muito parecido, a irrigada. Só que a de sequeiro não, ó. Olha como reduziu. É quase que o pessoal do arroz falava ontem. Eu calculei que 30 quilos por dia menos de produtividade conforme atrasava essa data de semeadura. E aqui também, ó, impacto de radiação solar. Também falta radiação aqui. É parecido com o que a gente aprende para o arroz. Né? Pessoal, a Mara fala sempre da janela de semeadura e é verdade, para a soja também é assim. Tá, pessoal? Vou tentar ir mais rápido, porque o pessoal já está me olhando assim meio, acho que estou passando aí do tempo. O ano de 2020, 21, laninha. Lembram? O ano antecessor é esse, laninha. Mas olha aqui, ó. Que laninha ajeitada, hein? Nós tivemos excedente hídrico, ó, em todas as datas de semeadura, mesmo em laninha. Choveu mais do que a planta gastou. Mas é laninha. É laninha porque choveu abaixo da normal. Ó. O normal para a cachoeira é 580. Choveu menos. Ó. Então, laninha. Mas a cultura se saiu bem aqui, né? Tá, faltou água aqui. Esse janeiro a gente já sabe que vai faltar sempre. Já mostrei para vocês lá. Que a gente tem que lidar com isso. Janeiro falta água. Certo? Isso já está resolvido para nós. Mas olhem as nossas produtividades. Olha aqui, pessoal. Vamos dizer que nós não conseguimos alcançar o Planalto? Olha aqui, ó, 100 sacas por hectare, 102. E as nossas parcelas são bem grandes. Não é dizer, lá não experimenta. Vocês podem ir lá ver, a gente faz parcelão. É bem nível dá bem para vocês acreditarem nesses dados, tá? E olha aqui, ó. Altas produtividades. Ó, conforme atrasa, reduz a produtividade. Isso está notável. Mas olha isso aqui. Porque choveu bem, porque nós irrigamos além da chuva, né? E não faltou água. E aqui a irrigação incrementou em 37%. Mesmo assim, incrementou em 37% a produtividade da soja. Aí nós tivemos uma outra laninha, que foi a laninha desse ano agora, que passou. Mas essa aqui foi cruel, né? Essa aqui foi cruel. Olha aqui as vagens que abortaram. Olha a diferença de vagem irrigada, da cultivar garra, aqui, ó, irrigada e não irrigada. Aqui 51, aqui 18 vagens por planta. Olha o tamanho do legume, ó, irrigado e não irrigado. Olha as Zeus, 78 vagens por planta, com irrigação. E olha aqui a não irrigada, 27. Esse foi, né, o nosso cenário do último ano.
Como é que foi, ó? Faltou água já desde o início. Nós fizemos uma semeadura tardia, 30 de novembro aqui. 30 de novembro, porque tinha trigo na área, demorou a gente conseguir fazer essa semeadura, mas foi uma sorte. Porque quem semeou antes foi pior. Essa nossa semeadura aqui foi bem assertiva. Sem querer, mas foi. Olha o que aconteceu aqui, olha o R1, olha aqui, essa barra azul são as chuvas, ó. Olha quantos dias sem chuva durante a floração da soja. E o que aconteceu aqui? Aqui foi a floração da cultivar raio, que é mais precoce. A gente tinha raio, garra e Zeus. Raio é mais precoce, então ela floresceu antes, bem aqui nesse dia. Coitado. Né? Já cultivar Zeus e garra pegaram essa chuva. Bem na floração deu uma chuva. Impressionante a diferença de produtividade que essa chuva fez. Uma chuva só. E daí tu pensa, se eu tenho irrigação, eu faço essa chuva acontecer. Eu vou lá e faço. E dá diferença. Né? No final do ciclo, choveu. Ó. Aqui em março começou a chover, normal. A gente não fez mais irrigação. Aqui foi a última e encerrou a nossa irrigação. E essa chuva aqui do final aumentou muito o peso do grão. E nós tínhamos uma retenção foliar bem grande na soja lá de sequeiro. Acho que vocês acompanharam isso nas suas lavouras. A soja continuou com folha, inclusive muitos dessecaram para colher. E parece que essa folha, eu tenho que estudar mais isso ainda, mas essa folha aumentou o peso de grão. Nós tivemos a soja de sequeiro com 270 gramas de 1.000 grãos. E ela aumentou a produtividade. A soja nossa de sequeiro produziu bem. Deixa eu só chegar lá, mostrar para vocês, já que eu antecipei o assunto, né? Mas, olha aqui a nossa produtividade de sequeiro, pessoal. 3.000 quilos. Tá bom ainda, né? Para o ano que foi. Mas olha a Zeus que eu falei para a raio, desculpa. Aqui nós temos, só para vocês entenderem a tabela, nós temos aqui uma população de 14 plantas, mesmo espaçamento entre linhas, né? Mas aqui 14 plantas por metro e aqui 20 plantas por metro. Então, vamos analisar só aqui, no 14, que é o que vocês mais fazem nas suas propriedades. Olha o que aconteceu aqui. Olha essa cultivar raio. Por que o sequeiro produziu tão pouquinho? Porque ele floriu lá naquela época que não choveu nada. E ele teve 14 vagens por planta aqui. Não teve o que fazer. Mesmo botando peso de grão, mesmo não teve como recuperar. Mas vocês estão vendo a garra e a Zeus, eu não sei se vocês conhecem essas cultivares, mas a Zeus é uma cultivar que está bem em ascensão aqui no município, né? Ela produziu relativamente bem para sequeiro. Claro que a irrigada produziu melhor, lógico, né? Mas para sequeiro produziu bem. Foi aquela chuva lá no final do ciclo que recuperou o peso de 1.000 grãos. A garra irrigada nossa não produziu tão bem esse ano. Ela camou, no final ela camou. Ela teve mancha púrpura, ela reduziu o peso de grão. Foi uma condição que a gente teve, né? Parece que quando começou a chover ali, ela foi prejudicada. Vocês observem também que a gente nota, não é meu objetivo aqui, mas a gente nota um aumento de produtividade com um aumento de densidade de plantas aqui por área. Né? Essa diferença aqui é significativa. É significativa. Isso aqui são 2 resultados de 2 TCCs, e daí a gente dividiu lá e eu acabei não mostrando a análise estatística aqui. Mas ela é significativa para o irrigado. É significativa. Aqui, em relação à produtividade a mais por hectare, 57 sacas a mais produziu aqui. Aqui produziu 29 sacas a mais por hectare. Aqui, 29 sacas a mais por hectare. É bom, hein? Então, nós, pegando a nossa produtividade média, nós tivemos aqui de sequeiro 42 sacas por hectare, que é uma produtividade relativamente boa para o ano, né? Nós estamos falando lá a média de 25 do estado, aqui choveu, produziu 42. Lá nas 300, Deus é das 300. Eu acho, ele é gaúcho, é das 300, porque lá sempre chove melhor que nos outros lugares. E, além disso, né, a gente tem um solo, uma alta capacidade de armazenamento, um solo com tudo que o professor Alberto falou antes ali, né, manejo de cultura. Então, é claro, né, uma área diferenciada. Mas essa é a diferença de irrigação.
para esse ano, 50% aqui a mais de produtividade. O ano passado, 35% a mais, e assim vai indo. Mesmo em anos que chove, 30% a mais com irrigação. É isso o que os nossos dados mostram. Aí vocês podem me falar assim, professora, mas não tem água? Esse ano faltou água nas barragens. Faltou. E precisa ter muita água para irrigação. Nós suplementamos aqui 196 milímetros nesse ano. 196 litros por metro quadrado. Essa é a conta. 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. Nós precisaríamos aqui o equivalente a uma barragem com 11 hectares e 1,5 metro de água. É muita água. É muita água. Eu sei que é muita água. Se vocês querem irrigar, essa é a primeira coisa que vocês têm que ver. Água. Eu tenho um reservatório, senão não dá para se meter, né? Para obter essa nossa produtividade. Então, nós precisamos começar a pensar em irrigação deficitária. O que é irrigação deficitária? É pensar assim, eu não tenho tanta água reservada, então eu vou irrigar só quanto a planta mais precisa. Eu vou guardar um pouco d'água para esse momento chave. Tá? Os estudos mostram aqui que a gente pode trabalhar com irrigação na fase reprodutiva, que é aquela fase mais crítica. Então, na fase vegetativa eu não vou irrigar, na fase reprodutiva eu vou irrigar. Eu vou economizar a quantidade de água que eu gasto, eu vou economizar meu custo operacional da irrigação. Eu vou produzir a mesma coisa? Lógico que não. Eu vou produzir menos. Mas eu estou fazendo essa escolha. Eu vou produzir menos, mas eu vou gastar menos com irrigação. Eu estou escolhendo isso. Então, eu peguei os dados desse estudo e apliquei na nossa situação aqui. Eu tirei toda a irrigação dessa fase aqui e deixei só na fase reprodutiva. A gente ia precisar de 133 milímetros. A nossa barragem agora, ao invés de 11 hectares, ela seria de 8,5. Ao invés de 1,5 metro de profundidade, ela teria 1,3 metro. Só para vocês terem uma ideia de reservatório. E nós não vamos mais produzir 83. Nós vamos produzir 63. Isso seria a realidade de uma irrigação deficitária. Ela não é o melhor cenário. O melhor cenário é irrigar tudo que a planta precisa. Mas para um ano como esse, em que não tinha água reservada, essa pode ser uma estratégia. E vocês, sabendo que o período crítico para a soja é o período reprodutivo, podem trabalhar com essa analogia aqui. Tá? Em relação a custo, porque o pessoal sempre fala isso, tu fala de irrigação, né, mas vale a pena? Em relação ao custo, então a gente está trabalhando com solos bem drenados, a irrigação por aspersão é a melhor forma aqui de aplicação de água. A aspersão ela simula uma chuva artificial, né? Mostrando para vocês aqui o equipamento pivô central. Essa fonte aqui é de uma aluna minha, recém-formada, que trabalha aqui na Zimatic, e ela passou esse valor aqui médio, pessoal, médio, de investimento de 25 mil por hectares. Há 2 anos atrás, quando dei essa mesma palestra, era 14. E agora é 25. Subiu muito o custo. Tudo subiu, né? E está relacionado com a questão pandêmica e tal. E uma outra questão é a questão burocrática, questão ambiental e tal. Mas ela diz que estão agilizando mais. Aí é uma coisa que está sendo... eu não fiz, deu para fazer rapidinho aí, pessoal. Vamos pegar os 14 e dividir pelo custo lá de 2 anos atrás, pelo preço da soja. Se vai ver, né? Uma questão importante que eu quero trazer para vocês do pivô é a lâmina líquida do equipamento. O equipamento pivô central, ele tem uma lâmina líquida baixa. O que é a lâmina líquida? É quanto que ele aplica em uma volta. Numa relé de 100%. O que é relé de 100%? O pivô sempre se locomovendo. Ele não para. E a lâmina líquida dele por aqui, entre 6 e pouco, 7, é baixo. Em um dia, eu vou aplicar o que a soja consome. Eu mostrei para vocês ali, né? Que ela consome 6. Então, quer dizer que todos os dias eu tenho que irrigar. Vocês estão entendendo isso? E com aquele calorão, tu vai botar uma lâmina dessa, vai ficar em cima ali do dossel, da palha, e metade já vai embora, evapora. Então, o que é a melhor estratégia de irrigação para o pivô? É trabalhar com uma relé de 50%.
Aí ele vai se deslocar 50% do tempo e o resto ele fica parado. Ele não vai levar 21 horas, ele vai levar o dobro, 2 dias. Mas eu não vou aplicar 6, eu vou aplicar ali 14. Então, ok isso? Pessoal aí, entendeu? Que é melhor eu levar 2 dias para irrigar e irrigar o dobro do que irrigar isso em um dia? Então, tá bom. Então, vocês... A questão de energia elétrica tem um decreto desde 2018, né, pessoal, que tem entre 70% e 90% de desconto para produtores irrigantes. Depende ali do tipo de potência, né, requerida. Mas tem aqui vantagens no custo de energia elétrica. Um outro sistema são os carretéis, né, os sistemas autopropelidos, que são esses carretéis. Ele tem um canhão aqui, que faz com que seja irrigada uma faixa de irrigação, e depois tu tem que ir trocando ele para ele irrigar várias faixas. Ele tem um operacional mais complicado que o pivô. O pivô tu vai ligar, vai sentar, vai na praia, vai lá da praia mesmo, tu liga pelo computador, pelo celular. Esse aqui não, tu tem que pegar um trator, tu tem que trocar a faixa, né? Então ele tem um operacional mais complicado. Ele tem uma gota aqui também, às vezes o tamanho da gota é um problema, né, para culturas mais sensíveis na fase de floração, mas para soja pode usar ele. Tá? Olha aqui o custo. Esse aqui é um pequenininho, né? Esse aqui é para... onde é que está aqui a informação? 12 hectares, ó, pessoal. 12 hectares, esse aqui de cima. Ó. Mas o custo aqui é 3.200 por hectare. Esse outro aqui ó, já é para 5 hectares, né? 6.380 por hectare. Então, ele tem um custo menor. É uma possibilidade de vocês pensarem para suas áreas esse tipo de sistema. Vai bem em pastagem também, milho. Ele tem maior, tá? Ele tem maior, vai até aqui 80 hectares. Eu não peguei o último modelo, mas ele tem até 80 hectares. E eu não consegui o orçamento deles, não me passaram. Né? Mas vamos levar a proporção ali de 7.000 por hectare, até 10.000 reais por hectare. Em relação ao custo operacional da irrigação, eu busquei trabalhos atualizados. Né? Aqui esse trabalho para soja, ó, média de 7%. Esse outro mostrou 10,7%. E eu conversei com o Cristiano, que presta assistência aqui em Cachoeira. Ele tem essa empresa aqui. E ele me deu esse valor aqui, por hectare, né, mais energia elétrica, que eu fechei aqui num valor de 12%. 12% aí o custo operacional da irrigação. E eu peguei aquele custo lá do meu segundo slide e acrescentei o valor da irrigação. Esse seria o custo por hectare de uma área irrigada, sem arrendamento. Nós teríamos, com a nossa produção da área irrigada, né, comparei a área irrigada e a área de sequeiro desse ano. Nós teríamos uma receita líquida aqui, ó, de 10.725 na área irrigada. E aqui nós teríamos uma receita líquida de R$ 3.347 na área de sequeiro. Transformei isso para 80 hectares e fiz o investimento do pivô, né, R$ 25.000 por hectare, né, que daria 2 milhões. Em 3 anos, 2 anos e 2 e pouquinho, né, pagaria o investimento com soja. Porque tudo que eu mostrei para vocês aqui foi soja. Eu não falei, né, da possibilidade ainda de nós fazermos 2 safras no verão, que é uma com milho e uma com soja. Então, sem dúvidas, a irrigação é um investimento que se paga. Então, deixa a minha mensagem final aqui para vocês. Que a irrigação é uma tecnologia que, somada a práticas de manejo assertivas, não adianta vocês fazerem irrigação e fazer o resto todo ruim. Tem que fazer tudo combinado, aquela agronomia que o professor Alberto mostrou, tudo certinho, e a irrigação. Né? Ela vai trazer aqui garantia e aumento de produtividade para a lavoura de verão. E eu posso afirmar aqui que traz retorno financeiro. Limitações, áreas arrendadas. A gente tem muito produtor de soja que arrenda, e de como é que ele faz um investimento numa área que não é dele? É um problema, né? A capacidade de investimento, nosso produtor está descapitalizado, ele está nervoso, né? Ele fica pensando, vou fazer mais um investimento dele, desse porte, mas é esse o investimento que ele tem que fazer. Esse aí vai te dar garantia.
A energização, a gente tem que ver essa questão, né? Diesel é muito caro, fazer irrigação com não sai muito viável, né? E políticas públicas, a gente precisa de um governo que invista em irrigação. Aqui na feira não tem nenhuma empresa. Ou tem? Eu dei uma andada por cima e não vi nenhuma empresa de irrigação. Eu fui na Expo Agro na esperança de chegar lá e ter várias empresas, né? Diante do ano que foi, não tinha nenhuma empresa. E a gente vê palestras e discussões para altas produtividades e o assunto água nunca é envolvido. Então, falta sim investimento nisso e políticas públicas para isso. Eu agradeço a oportunidade do espaço, deixo aqui meu contato, né, precisarem falar comigo, deixo o campus da UFSM aberto a vocês, lá na Ferreira, né, um campus novo, com tudo bonitinho lá, esperando vocês, é de vocês, é nosso. Então, fiquem à vontade para nos procurar, entrar em contato. Agradeço os nossos alunos, meu e do professor Alberto, né, porque é um grande time e o pessoal são todos aí responsáveis por esses dados, por isso tudo que a gente faz, né? O nosso motivo de fazer tudo isso é para os alunos, é para formar bons profissionais. Então, muito obrigado aí pelo espaço e fico aberto para questionamentos. Oi, parabéns pela palestra. Eu fiquei com uma dúvida ali, naquela lâmina ali da planilha da água, da 1,5 m de água, a quantidade ali. Aquele consumo de água ali é por hectare? Como é que é? Eu fiquei na dúvida ali. Aquilo ali seria para 80 hectares. Para 80 hectares. Valor. Para 80 hectares. Tá. Um valor médio, assim, de um pivô. Num pivô. Isso. Tá, ok, então. Obrigado. Obrigado novamente, professora Zanandra, pela participação. Eu quero chamar aqui a colega do IRGA de Cachoeira, Indiele, para lhe agradecer e entregar uma lembrança da 22ª FENARROS.